dia hoje, viu, gente? 20, né? O que vai acontecer hoje, isso aqui é claquete, né? Toda aula a gente põe o conteúdo para facilitar a organização lá no Professor Global, certo? Então eu enviei para vocês um conjunto aí de mapas de aula, né, que corresponde a um curso anterior, os cursos anteriores que a gente vinha dando, né? Nos cursos anteriores, toda essa parte de teoria de grupos, a gente começava com elas, passava por ela toda e tal, isso aqui, só depois a gente começava com a parte mesmo de QCD, né, de interações hadrônicas. Agora a novidade é essa, mas a gente vai ter que fazer um pouco, né, dessa parte, porque não foi possível completar a filmagem no tempo, lá no verão, né? Então, a gente vai fazer mais algumas aulas, eu acredito que 3 aulas sejam o suficiente, porque a gente precisa aqui, tá certo? E aí, isso aí vai estar tudo filmado, e vai estar integrado àquele curso de SUN, suas representações nas atividades formativas de verão 2015, tá certo? Aí depois começa a filmagem do curso de Interações Fundamentais, que vai estar em Interações Fundamentais 2015, esse é outro rótulo, mas aí vocês vão ver que vai mudar a contagem do número de aulas, né? Legal. Então, tem diversas coisas assim que eu vou tomar como dadas, mas outras a gente vai passar levemente por cima. O curso que o Elael deu no verão, nas atividades formativas do verão, era SUN e suas representações, mas aqui a gente vai parar especificamente no SU3, tá certo? Porque o que a gente precisa efetivamente é assim, o máximo de concentração, de foco, não é possível. O que a gente vai precisar é justamente das representações do SU3, né, para falar sobre a espectroscopia hadrônica. Então a gente vai falar sobre o SU3 especificamente. Isso não impede que muitas coisas que sejam ditas aqui sobre o SU3 sejam rapidamente generalizáveis para SUN. Vocês vão ver, né, os pontos onde dá para generalizar num instante essas coisas para SUN. Tá certo? Então, vamos começar então definindo o SU3, tá certo? Eu estou seguindo essas notas de aula que eu passei para vocês, tá? Então, né, para quem conseguiu ler as notas de aula nesse intervalo pequeno, né, é uma boa oportunidade para tirar dúvidas, para levantar o braço e falar, opa, não entendi não sei o quê. Pode falar à vontade, tá, gente? Então, o SU3 ele é definido como um conjunto de transformações que preservam um determinado tipo de produto escalar, certo? Tipicamente, se você tem dois vetores num espaço complexo, num espaço vetorial complexo, tá certo? Você pode definir o produto escalar desses dois vetores como uma coisa tradicional, né? O 1 estrela, o 2 estrela, o 3 estrela, o V1, V2, V3. Certo? Claro que aqui está subentendido que o nosso espaço vetorial complexo é tridimensional, é uma dimensão complexa do espaço 3, né? Tá certo? Então, quando você fala de transformações que preservam esse produto escalar, especificamente, nós estamos nos referindo a transformações lineares, ou seja, transformações que você pode escrever, em princípio, dessa forma, né? O linha é igual a R vezes U, onde R é uma matriz, né? 3 por 3 complexa, né? Então, se você tiver uma coisa desse tipo, isso daqui você pode identificar, né, como sendo U dagger vezes V, né? O conjugado e transposto de U
produto matricial com o V, né? Então, se você tiver essa história que está aqui, a preservação desse produto escalar implica que você vai pedir que o U' escalar V' seja igual a U escalar V, certo? Bom, o U' escalar V' vai ser isso aqui, né? Você vai ter U transposto R transposto, né? O d'H R d'H, né? Vezes R V, né? Isso daqui você vai querer que seja o d'H V, né? O único jeito disso funcionar para qualquer U, para qualquer V que você tenha, é se você tiver R d'H R igual a 1, né? Certo? Essa é a definição de uma transformação unitária, né? Atenção para a prova, né? Foi um teste. Muitos erraram a definição de transformação unitária, né? Uma transformação unitária não é uma transformação cuja matriz é igual ao seu conjugado hermitiano, certo? Não é. Uma transformação unitária é uma transformação cuja inversa é igual à sua conjugada hermitiana, né? Quer dizer, você pode imaginar que essa equação também é satisfeita por essa situação aqui, né? R menos 1R é igual a 1, né? Então, se você tem R transposto R igual a 1, isso aqui implica que o R menos 1 é igual ao R d'H. E não que o R é igual a R d'H, como algumas pessoas colocaram, certo? Vamos esclarecer isso assim, né? De uma vez por todas, né? Então, essa é a definição de uma transformação unitária, né? Melhor dizendo assim, uma matriz, né? Unitária. A gente pode oscilar entre o termo matriz e transformação ou operador, né? Porque a toda matriz você tem associado um operador que está atuando. Você pode definir um operador, né? Dado uma matriz, você pode definir um operador que atua no espaço onde essa matriz está definida, né? E dado um operador, você também pode associar uma matriz. Então, não tem problema nenhum você falar operador ou matriz ou transformação, coisa que vai, né? O ponto aqui, né, é que, então, o que a gente está colocando é que as transformações unitárias, as matrizes unitárias, né, são as matrizes que preservam o produto escalar, certo? Há alguma coisa que antes e depois é a mesma coisa. Antes e depois do que? Dessa transformação. Tá? Essa coisa é o tal produto escalar, né? Então, a preservação desse produto escalar diz que transformações unitárias fazem com que ele seja preservado, né? O ponto é que essas transformações unitárias, elas formam um grupo, certo? Isso foi trabalhado provavelmente nas aulas da Lael, né? Nós vamos rever, né, bem rápido esse negócio. Quer dizer, suponha que vocês têm R1 e R2 transformações, matrizes unitárias. Em toda a discussão é tudo 3x3, tá certo? Vamos supor que a gente está num espaço complexo tridimensional. Se você tem R1 e R2 matrizes unitárias, é claro que R1 e R2 também é unitário, tá certo? E se você pegar R1 e R2 d'H e multiplicar por R1 e R2, né, você vai obter R2 d'H, R1 d'H, R1, R2. Como R1 é unitário, isso aqui é 1. Como R2 é unitário, R2 d'H, R2 é 1, então isso aqui é 1 também. Então, se R1 e R2 são unitários, o produto de R1 e R2 é unitário também, né? Claro que a identidade, né, é uma matriz unitária. A inversa da identidade é ela mesma, né? E
conjugado hermitiano da identidade é ela mesma. Então, a inversa da identidade é a própria identidade, que é o seu conjugado hermitiano. Tá? Se eu tiver uma certa matriz unitária, a sua inversa também é uma matriz unitária. Né? Eu posso pensar R-1 dado R-1, né? Isso daqui é a mesma coisa que eu fazer R dado a menos 1, R-1, porque a operação de transposição e conjugação complexa comuta, né, com a operação de tomar inversa, certo? Em matrizes. Isso daqui é a inversa de R dado ou de R dado, né? Não, R dado é R, né? E, já que o R é unitário, isso é a inversa da identidade, que é a identidade. Certo? Então, se eu tiver uma transformação unitária, a inversa dessa transformação unitária também é uma transformação unitária. Certo? E, finalmente, já que o produto que eu tenho no conjunto das transformações unitárias é o produto matricial, tá certo? Esse produto é naturalmente associativo. Né? É isso, independente de eu ter uma transformação unitária ou não, eu sei que R1 vezes R2, se eu tomar o produto deles primeiro, vai ser a mesma coisa que R1, R2, R3, certo? Essas aqui são as características que fazem do conjunto das matrizes unitárias, 3×3, né, um grupo. Né? Então, isso é um grupo. Essa é a definição de grupo, ele satisfaz todas as definições, os requisitos, né? Para ele ser um grupo, então, maravilha. Dentro desse grupo, a gente tem um subgrupo. Né? Para a gente enxergar esse subgrupo, a gente observa, né, o seguinte: como consequência dessa equação, que R dado é igual a 1, né, eu poderia tomar o determinante dos dois lados. Né? Aqui tem uma diferença. Isso aqui é uma matriz 3×3, isso aqui é um número 1. Né? O contexto explica, né, o que a gente está fazendo. Né? Então, se eu tomar o determinante disso aqui, eu sei que o determinante do produto é o produto dos determinantes, então isso aqui é o determinante do R dado vezes o determinante do R. Né? E isso aqui, por sua vez, é o determinante do R estrela vezes o determinante do R, né? Porque o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz. Né? E isso que está escrito, que está aqui, é o módulo, né, do determinante de R ao quadrado. Daqui a gente conclui que o módulo do determinante de uma matriz unitária ao quadrado é 1. Né? E isso significa que uma matriz unitária arbitrária tem um determinante que é assim, exponencial de θ. É uma fase. Certo? Se eu multiplicar duas matrizes unitárias de mesmo determinante, o resultado vai ser uma matriz unitária cujo determinante é esse determinante ao quadrado. Por exemplo, se cada uma tiver determinante exponencial de Iθ, né? R1, determinante exponencial de θ, R2, determinante exponencial de Iθ. Multiplico R1 por R2, o determinante é exponencial de 2Iθ. Então, se o determinante for qualquer coisa, qualquer fase, né, o produto de duas matrizes com o mesmo determinante não é uma matriz com o mesmo determinante, exceto num caso. No caso em que o determinante é 1. Tá certo? Então, se eu tiver duas matrizes, R1 e R2, tal que determinante de R1 é igual a determinante de R2 é igual a 1, então claramente o determinante do produto R1 e R2 vai ser 1 também. Tá certo?
Eu posso seguir a mesma linha de raciocínio, né, e mostrar o seguinte, que a identidade é uma matriz unitária de determinante único. A inversa de qualquer matriz de determinante único tem determinante único. Tá certo? E matriz de determinante único, como são matrizes, obedecem à lei de associatividade na composição. Tá certo? Das matrizes. Consequentemente, o conjunto das matrizes unitárias de determinante único forma um grupo também. Tá certo? Esse grupo é um subconjunto, ou melhor dizendo, um subgrupo desse grupo aqui, que é o grupo das matrizes unitárias. Tá certo? Então, isso aqui, né, é um subgrupo que nós vamos batizar de SU3. Certo? U é de unitário, S é de especial, special em inglês, que quer dizer determinante único. Tá certo? 3 é porque nós estamos falando da dimensionalidade 3 do espaço onde essas matrizes estão determinadas originalmente. Tá certo? Ou, em outras palavras, eu estou falando que há uma forma quadrática, né, que é essa daqui, ó, o 1 estrela V1, o 2 estrela V2, o 3 estrela V3, que é preservada, tá certo, perante essas transformações unitárias que estão aí. Tá certo? Se essa forma quadrática fosse quadridimensional, ou seja, se tivesse partido do espaço quadridimensional, eu teria chegado em SU4. Se eu tivesse partido de um espaço pentadimensional, SU5, assim por diante. Tá certo? Esse espaço que está aqui é o espaço das matrizes, é o grupo, né, chamado de U3, onde a gente não tem determinante único. Né? Então, essa é a notação para a gente falar sobre esse assunto. Você poderia definir o grupo de forma não de falar de alguma representação dele, porque ele está utilizando a representação dele na chamada representação definidora do grupo. Né? É possível definir sim, né? Mas a gente precisa de instrumentos muito mais poderosos do que esses. Né? Na verdade, no final dessa trajetória toda que a gente está fazendo, a gente poderia usar o conceito de raiz, etc., para definir mais alguns instrumentos que a gente chama de diagramas de Dynkin. E aí você pode olhar para esse grupo e inferir informações sobre a definição dele, que não vão ter nada a ver com a forma quadrática que ele preserva especificamente. Tá certo? Agora, essa é uma maneira direta e rápida da gente acessar o SU3. Uma maneira que seria independente de representação existe, mas não está ao nosso alcance agora. Tá certo? Ela está aí. É através do que a gente chama de diagrama de Dynkin. Beleza. Então a gente está falando do SU3, né, dessa forma. Quer dizer, por que esse grupo SU3? Né? Quer dizer, esse grupo SU3 ele está colocado aqui porque ele é um grupo relevante para a história das interações fóreas. Tá certo? Historicamente falando, né, o grupo SU3 foi o grupo que foi trabalhado para se descobrir as coisas fundamentais que a gente hoje supõe saber sobre as interações fóreas. Tá certo? Então, se eu tenho um caminho para montar a teoria chamada cromodinâmica quântica, esse caminho passa por esse grupo SU3, pelas representações do SU3, que a gente tem que necessariamente conhecer. Né? Então, o SU3 está apresentado aqui, pelo menos, na representação definidora dele, vamos dizer assim. Certo? Como ele frisou, pode haver outras representações do SU3 e há maneiras de você se referir ao SU3 de maneira independente da representação particular que você está falando. Eu fui muito longe no negócio de diagrama de Dynkin. Daqui a pouquinho eu vou te dar uma maneira de falar de SU3
sem falar de uma representação. Uma maneira bem mais simples. Agora que me ocorreu. Né? Deixa o diagrama de Dink congelado. Então tá, beleza. Eu não vou revisar isso aqui nesse momento, porque a gente vai ver isso sobre outro ângulo, eu pretendo falar disso sobre outro ângulo, mas é possível você mostrar o seguinte, né? O conjunto dessas matrizes unitárias de determinante 1, né, pode ser continuamente parametrizado por 8 parâmetros. Isso aqui, vão às notas de aula, a gente tem a demonstração efetiva desse fato, tá certo? Está lá, colocado lá nas notas de aula. Então, você pode parametrizar o grupo SO3, ou seja, cada matriz dessas, por 8 parâmetros. Portanto, variando continuamente cada um desses 8 parâmetros, você chega a todas as transformações do grupo SO3. Tá certo? A gente vai adiar um pouquinho a consideração dessa parametrização do SO3, né, até a gente introduzir o conceito de álgebra de nível, ou seja, até daqui a pouquinho, tá certo? Para fazer isso é o seguinte, vamos mostrar aqui um teoremazinho, né? Qualquer matriz 3×3, tá certo? Pertencente a SO3, pode ser escrito como exponencial de x, tá certo? Onde esse x, né, x é uma matriz tal que o traço do x é zero. Tá? Vou mostrar isso aqui de uma forma tremendamente simples, tá certo? Como é que eu mostro isso? Bom, R, por hipótese, é uma matriz unitária, não é isso? Se ela é uma matriz unitária, teorema sem prova, ela pode ser diagonalizada. Certo? Atenção. Dizer que uma matriz hermitiana pode ser diagonalizada é um teorema que vocês encontram em qualquer livro de álgebra linear. Qualquer livro de álgebra linear, se você for estudar, você vai ver, matrizes hermitianas sempre podem ser diagonalizadas. Agora, matrizes unitárias podem ser diagonalizadas? É verdade também, pelo menos em espaço de dimensão finita, certo? É verdade que elas podem ser diagonalizadas, mas a diferença é que você não vai encontrar esse teorema em qualquer livro de álgebra linear. Não está demonstrado por aí tão fácil quanto a demonstração das matrizes hermitianas. Então tem uma referência nas notas de aula quanto a esse fato aí. Né? Nesse momento a gente simplesmente aceita, tá, que toda e qualquer matriz unitária pode ser diagonalizada. Se uma matriz unitária pode ser diagonalizada, então existe um conjunto de autovetores. Né? Vamos indicar esses autovetores com a notação de Dirac, que é tremendamente familiar para a gente. Né? E esses lambda aí são os autovalores dessa matriz unitária. Se você pegar e considerar essa equação para o transposto conjugado, né, você vai obter isso aqui, né? Certo? E você pode finalmente fechar, fazer o produto escalar disso com isso. Então você vai ter lambda i, R da HR, lambda i. Isso é igual ao fazer o produto do outro lado também, módulo do lambda i ao quadrado, lambda i. Certo? Só que se por hipótese, né? Perdão, deixa eu colocar aqui. Se R a menos 1 é igual a R da, se o determinante de R é igual a 1, né? Então, é isso que a gente vai mostrar. Então, nós estamos supondo que R é uma matriz unitária de determinante 1, então R da HR é 1. Consequentemente, o que eu aprendo dessa história, o módulo de lambda i ao quadrado é 1, e portanto lambda i é exponencial de i θ i. Né? Isso também é um teorema familiar, né? Vamos dizer assim. Isso aí está lá no Cohen, por exemplo.
vocês pegarem o capítulo 2 do COIN, o complemento lá sobre transformações unitárias, vai estar lá mostrado exatamente desse jeito que os autovalores de um operador unitário, em geral, são sempre fases, né? O que não está mostrado é que qualquer operador unitário pode ser diagonalizado. Aliás, isso não necessariamente poderia ser verdade num espaço vetorial de dimensão infinita. Num espaço de dimensão finita é verdade. Num espaço de dimensão infinita, eu particularmente não sei se isso é sempre verdade. Que todo e qualquer operador unitário pode ser diagonalizado. Certo? Veja uma advertência comum, né, que a gente faz quando a gente fala de operadores hermitianos. Né? Quando a gente fala de um operador hermitiano, em dimensão finita, sempre pode ser diagonalizado. Mas em dimensão infinita, você tem que adicionar esse requisito para você definir um observável. Né? Pega o livro do COIN, que ele chama de um observável, um operador autoadjunto, que possui um conjunto completo de autovalores, ou seja, que pode ser diagonalizado. Nem todo operador autoadjunto em dimensão finita pode ser diagonalizado. É o que se conclui dali. Então, eu não tenho razão nenhuma para pensar que todo operador unitário vai poder ser diagonalizado também. Tá certo? Mas em dimensão finita, isso é um teorema mesmo, que você pode mostrar, que está lá na referência que eu citei. Né? Todo operador, toda matriz unitária pode sim ser diagonalizada e os autovalores dessa matriz são fases desse tipo. A cada autovalor lambda i eu vou associar uma fase θi, tá certo? Isso me permite definir um operador x, tá certo? Eu defino um operador x da seguinte maneira: a ação desse operador x sobre a base de autovetores do meu operador unitário me dá θi lambda i. Tá certo? Veja, se isso aqui são fases, esses θi são reais. Concordam? Os θi são reais. Então, os autovalores desse operador x são reais. Se os autovalores de um certo operador são reais, esse operador é um operador hermitiano, autoadjunto. Então, a simples definição do x dessa maneira já me implica que o x é autoadjunto. Certo? X igual a x dado. Maravilha. Observa agora o seguinte: se eu pegar e fizer exponencial de i θ, exponencial de ix, atuar sobre os lambda-is, sobre cada um dos lambda-is, o que eu vou obter? Veja, exponencial de ix eu defino por 1 mais ix ao quadrado sobre 2 fatorial, etc, etc. Defino assim, exponencial. Soma infinito dessa maneira. Se eu fizer exponencial de x atuar sobre os lambda-i, o resultado disso aí vai ser exponencial de i θi. Não é isso? Mas isso é o lambda-i e isso é a mesma coisa que a ação do R sobre os lambda-is. Portanto, o R atuando sobre uma base me dá o mesmo resultado que o exponencial de ix atuando sobre a mesma base. Conclusão: R é igual a exponencial de x. Se a ação de dois operadores coincide sobre uma base, eles são iguais. Ok? Maravilha. Bom, e se eu quiser saber do determinante do R, eu suponho que seja 1, né? Isso vai dar o determinante da exponencial de x, né? Simplesmente. Mas isso eu posso escrever como exponencial
do traço do logaritmo da exponencial de x. Determinante de A é sempre o exponencial do traço do log de A se o A tiver alto valor de reais. Certo? Logaritmo da exponencial. A exponencial é exatamente definida para ser inversa do logaritmo. Então isso aqui dá ix. Então você tem exponencial do traço de ix. Isso tem que dar 1. Traço é um número. Para que isso aqui dê 1, a única opção é que o traço desse número seja 0. Portanto, o traço de x tem que ser 0. Ok? Resultado. Se eu sempre posso escrever qualquer matriz unitária de determinante 1 como exponencial de x, onde x é hermitiano e tem traço nulo. Sempre posso fazer isso. Então vamos aproveitar, né? Aproveitar o que a gente acabou de descobrir, né? Uma coisa muito interessante, utilidade muito grande para essa história que a gente acabou de descobrir é a seguinte: se eu somar duas matrizes unitárias, o resultado não é uma matriz unitária. Todo mundo concorda com isso? Vamos lá, né? Se eu pegar R1 e R2, matrizes unitárias, eu somar esses dois caras, o resultado não é uma matriz unitária. R1 dagger, R1 dá 1, R2 dagger, R2 dá 1, né? Agora eu tenho R1 dagger, R2, mais R2 dagger, R1. Isso é diferente de 1. Portanto, a soma de duas matrizes unitárias não é uma matriz unitária. Isso significa que as matrizes unitárias não constituem um espaço vetorial. Elas constituem um grupo, mas não um espaço vetorial. Tá certo? Em contrapartida, se eu somar duas matrizes hermitianas de traço nulo, eu tenho uma matriz hermitiana de traço nulo. Suponha que x1 e x2 sejam matrizes hermitianas, tá certo? x1 mais x2 dagger, né, é uma matriz hermitiana. Se o traço de x1 é 0, o traço de x2 é 0, o traço de x1 mais x2 é o traço de x1 mais o traço de x2, que também é 0. Então, a soma, ou melhor, a combinação linear arbitrária com coeficientes reais, isso é importante, de matrizes hermitianas de traço nulo é uma matriz hermitiana de traço nulo. É preciso que os coeficientes sejam reais, porque senão você está tomando a operação de conjugado hermitiano. Se os coeficientes forem complexos, a soma de uma combinação linear de matrizes hermitianas com coeficientes complexos não é uma matriz hermitiana. Tá certo? Então, o X, né, o conjunto de todos os X, é um espaço vetorial sobre os reais. Tá certo? Ele não é um espaço vetorial sobre os complexos, ele é um espaço vetorial sobre os reais. E isso é um negócio fantástico. Se ele é um espaço vetorial sobre os reais, eu posso procurar uma base para esse espaço vetorial. Tá certo? Uma base vai me dizer qual é a dimensão desse espaço vetorial. Né? Se eu contar um número de elementos linearmente independentes, hermitianos de traço nulo que eu consigo. Né? Então vamos fazer isso agora. Vamos procurar uma base para o espaço vetorial de todas as matrizes hermitianas de traço nulo. Qual é a matriz hermitiana de traço nulo mais geral que eu posso escrever? Né? Essa matriz é isso aqui. Né? X é igual a alfa
gama menos I delta, epsilon menos I delta, gama mais I delta, delta, si menos I delta. Seus conjugados, né? Gama menos I delta aqui, tem que ter o conjugado do cara aqui. Epsilon menos I delta aqui, tem que ter epsilon mais I delta aqui. Si menos I delta aqui, tem que ter si mais I delta aqui. Né? E aqui, alfa, beta, eu tenho que lembrar que minha matriz tem que ter traço nulo. Então o que vem aqui tem que ser menos alfa, menos beta. De modo que quando eu somar os elementos da diagonal, isso tem que dar zero. Essa daqui é a matriz hermitiana de traço nulo mais geral que eu posso escrever. Eu posso pegar essa matriz, né, e decompor ela assim. Nosso x ele pode ser escrito assim. Eu vou pegar alfa, tá certo? E vou multiplicar por uma matriz que tem 1 em todas as posições onde tem o alfa. Né? Eu vou dizer assim, alfa vezes uma matriz assim. 1, 0 em tudo quanto é lugar, 0, menos 1. Certo? Mais, por exemplo, beta, né? Vezes uma matriz que tem 1 em todas as posições onde tem beta. Então vai ter 0, 1, menos 1. Né? Mas agora a gente anda para lá, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Gama. Né? Gama. Eu tenho gama aqui, eu tenho gama aqui. Né? Então isso fica 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais delta vezes isso aqui, 0, menos I, e 0, 0, 0. Vou fazer o resto das mesmas coisas. Deixa eu escrever todas as matrizes aqui, porque a gente vai ter um uso para isso. Né? Epsilon 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0, mais θ, 0, 0, menos I, 0, 0, 0, 1, 0, 0, mais Si, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, mais θ, 0, 0, 0, 0, 0, 1, I, certo? Confere aí para todo mundo que a matriz que a gente escreveu aqui é a mesma matriz que está escrita ali, soma daquelas matrizes todas. Qual é a novidade ali? Todos os caras são reais. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, beta, si, eta. São todos reais. Todos números reais. Todos eles são multiplicados por matrizes hermitianas de traço nulo. Vocês podem conferir ali. Tá? Traço nulo é quase que evidente porque as únicas que poderiam dar algum chabu são as duas primeiras. As outras todas têm zero na diagonal. Né? E elas são hermitianas e quando você não tem um número real, você tem um número complexo e complexo conjugado, né? O I, a unidade imaginária. Né? Então você conseguiu pegar o seu x, que é uma matriz hermitiana de traço nulo, e exprimir o seu x como uma combinação linear real de 8 matrizes hermitianas de traço nulo. Certo? Como a gente pegou o x mais geral possível, tá certo? Essas 8 matrizes hermitianas de traço nulo geram, com elas eu posso escrever qualquer matriz hermitiana de traço nulo que eu queira, dessa forma aí. Tá certo? Um
trabalhinho a mais é mostrar que essas 8 matrizes hermitianas de traço nulo são linearmente independentes. Tá certo? Convido vocês a igualar isso aí a zero, tá certo? E mostrar que alfa tem que ser igual a beta, igual a gama, igual a delta, igual a epsilon, igual a teta, igual a psi, igual a eta, igual a zero. Tá certo? Na verdade é mais fácil do que eu estou falando. Se você somar isso tudo aí, igualar a zero, rapidamente você vai ver que não tem outra saída. Certo? Então elas são 8 matrizes hermitianas de traço nulo que geram qualquer matriz hermitiana de traço nulo. Eu posso escrever qualquer matriz hermitiana de traço nulo, digamos dela, e são linearmente independentes. Então elas são uma base. Tá certo? Elas são uma base desse espaço vetorial sobre os reais. Veja que todos os coeficientes que estão sendo escritos aqui são números reais. Ok? Atenção! Os componentes da matriz podem ser complexos, mas os coeficientes da base têm sempre que ser reais. Você só admite combinações lineares reais. Caso contrário, você não tem um espaço vetorial. Certo? Então isso é uma base, tá certo? E nós, ao invés de a gente usar essa base, na verdade, essa base é uma maravilha, é o ponto de partida para a maior parte das coisas que a gente vai fazer, mas a gente vai modificar ligeiramente essa base. A gente, ao invés de usar essas duas matrizes aqui, essa matriz e essa matriz, né? Vamos supor, eu vou chamar essa daqui de x alfa e essa daqui de x beta, por exemplo, né? Nós vamos trocar na nossa base x alfa e x beta por duas combinações lineares de x alfa e x beta, que são completamente equivalentes a ela, certo? As combinações lineares nós vamos chamar de lambda 3 x alfa menos x beta e de lambda 8 1 sobre raiz de 3 x alfa mais x beta. Todo mundo concorda comigo, né? Eu tenho todo o direito de usar x alfa, x beta, ou de usar lambda 3 e lambda 8, se eu quiser. Eu não posso inverter essa equação aqui e escrever x alfa e x beta em termos de lambda 3 e lambda 8. Nesse caso, essas combinações são linearmente independentes umas das outras se x alfa e x beta forem linearmente independentes, né? Então, lambda 3 e lambda 8 são duas matrizes linearmente independentes umas das outras se x alfa e x beta também forem. Certo? Então, eu vou usar lambda 3 e lambda 8 ao invés de x alfa e x beta, e as outras eu vou chamar de lambda 1, lambda 2, lambda 4, lambda 5, lambda 6 e lambda 7. Certo? Então, o que eu descobri? Eu descobri que toda e qualquer matriz hermitiana de traço nulo pode ser escrita como combinação linear de lambda 1 a lambda 8, desses caras que estão aí. Então, um x arbitrário, eu posso escrever como θ a lambda a. Estou usando aqui a notação de soma, né, de Einstein. Quer dizer, não vou escrever somatória aqui, a não ser que seja estritamente necessário. Se tem índices repetidos, significa soma.
Então aquilo ali significa teta 1, lambda 1, mais teta 2, lambda 2, mais teta 3, lambda 2, assim por diante, até teta 8, lambda 8. Certo? Não sei se vocês lembram do que eu acabei de falar, alguns minutos atrás, que o grupo SU3, né, ou seja, qualquer matriz unitária de determinante 1 pode ser parametrizada por 8 parâmetros. Eu dei essa informação, né? Tá certo? Mas agora eu provei. Tá certo? Por quê? Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir por 2, não tem problema nenhum. Só vamos explicar os coeficientes por 2 se for necessário, certo? Vamos dividir por 2. O que eu acabei de mostrar é que uma matriz arbitrária, R, sempre pode ser escrita como exponencial de I vezes uma certa matriz hermitiana de traço bruto, e essa, por sua vez, sempre pode ser escrita daquela forma. Portanto, para eu conseguir especificar de qual matriz unitária de traço de determinante 1 que eu estou falando, eu preciso fixar quem são esses parâmetros θ A, θ1, θ2 e θ8. Tá certo? Então está provado que qualquer matriz unitária de determinante 1 pode ser escrita, pode ser parametrizada por um conjunto de 8 parâmetros. Tá certo? Pausa para a meditação. Está tudo bem até agora? A gente mostrou que qualquer matriz unitária de determinante 1 pode ser escrita por exponencial de x. Agora nós mostramos que qualquer x pode ser escrito como combinação linear de 8 matrizes linearmente independentes. Certo? Esses lambdas que estão escritos aqui são chamados matrizes de Gelman. O conjunto dos lambdas é chamado base de Gelman. Certo? Essa transformação aqui é meio estranha, né? Você tem x alfa menos x beta, a outra naturalmente deveria ser x alfa mais x beta só. Você bota um fator aqui na frente. A razão desse fator é para você ter facilidade lá na frente, quando você for identificar certas coisas com quantidades físicas. Certo? Esse fator não faz nada com o seu espaço vetorial. Continua mostrando, vamos dizer, continua com duas matrizes linearmente independentes, tá certo? No entanto, ele é conveniente mais à frente, coisa que ele não dá para ver agora, só dá para ver lá na frente, tá certo? Essa coisa que está aqui, R sem função de θ1, θ8, nós vamos resumir assim, R de θ. Quando eu escrever θ, eu estou escrevendo, na verdade, esse vetor 8-dimensional, de θ1 a θ8. Quem falou aí? Mas essa escolha não é um tipo de escolha de representação? Não. A gente está dentro de uma representação específica, que é chamada representação fundamental. Dentro de cada representação, né, a gente vai falar sobre representações em instantes. Né? Dentro de cada representação, você pode escolher a base desse espaço vetorial do jeito que você quiser. Mas isso não é uma representação. Certo? Você tem a representação, você está escrevendo R. Se você escolher a base x alfa, x beta, x gama, x delta, ou escolher a base lambda 1, lambda 2, lambda 3, você está falando do mesmo R. É o mesmo R. Você só está exprimindo o x de uma maneira diferente. Só isso. Você está falando do mesmo R. Quando você fala em representação,
Aí você está estabelecendo uma coisa mais complexa. Você está estabelecendo uma correspondência entre uma matriz, por exemplo, 3x3 dessa, e outra matriz, pode até ser 3x3 também, mas cujos componentes são diferentes da matriz original que você teve. Você está fazendo uma correspondência desse tipo. A gente vai falar sobre representação ainda. A gente vai definir o que é uma representação. Os componentes da matriz da altura 3 são diferentes dos componentes da matriz X alfa. Certo, mas olha só. Como é que você vai escrever a mesma matriz X em termos de lambda 3 e de lambda 8? Como é que você vai fazer isso? Você vai inverter isso aqui, né? Daqui você tira o seguinte. A gente explica aqui por raiz de 3, então X alfa, ele vai ser lambda 3 mais lambda 8, lambda 3 mais raiz de 3 lambda 8 sobre 2, certo? E o x beta vai ser lambda 3 menos raiz de 3 lambda 8 sobre 2. Só inverter essas duas equações. Agora você vem aqui e substitui. Onde tem x alfa e x beta, você bota isso aqui. Vamos fazer só esse pedacinho aqui, né? Você vai ter alfa vezes lambda 3 mais raiz de 3 lambda 8 sobre 2 mais beta vezes lambda 3 menos raiz de 3 lambda 8 sobre 2. Isso daqui você pode escrever assim: alfa mais beta, lambda 3, alfa mais beta sobre 2 lambda 3 mais, eu vou deixar o sobre 2 aqui no lambda 3 só para já deixar naquele formato ali, né? Mais alfa mais beta, raiz de 3, alfa menos beta, lambda 8 sobre 2. Então você está escrevendo a mesma matriz, mas isso que está aqui é o que você chamou de θ 3. Isso que está aqui é o que você chamou de θ 8. Se você mudar a base, você tem que mudar as coordenadas que você está usando em relação àquela base. Você tem que mudar os parâmetros. Mas você não está mudando a matriz. A matriz X é a mesma matriz. Se você escolher a base x alfa, x beta, etc., ou se você escolher a base lambda 3, lambda 8, etc. É a mesma matriz. Quando se fala de uma representação diferente, nós estamos falando de matrizes diferentes, que têm uma coisa em comum. Que coisa é essa, nós vamos definir. Tá bom? Bom, observe o seguinte, né? Dá para perceber que nós estamos fazendo isso para SU3, mas nós poderíamos estar fazendo isso para... Eu podia estar roubando, estar matando, mas não. Né? O pessoal que não é do Rio, isso é uma piada. Viu? O cara entra no ônibus em geral e pede dinheiro assim. Eu podia estar roubando, estar matando, mas eu estou aqui pedindo uma grana com isso. Hein? Espírito Santo também. Porque às vezes a gente conta piada, né? As pessoas ficam, o que esse cara está maluco? Enfim, perdi da merda. Eu estava falando. Sim, lembrei. Isso aqui está sendo falado sobre o SU3, tá certo? Mas é um exercício razoavelmente trivial você fazer isso para o SU4, para o SU5, para o SU6, para o SU7, descobrir você mesmo a sua base. No SU4, você encontrar uma base de matriz 4x4, no SU5, 5x5. O número de parâmetros necessários para descrever uma matriz no SU4, no SU5, no SU6, ia ser diferente. Não ia ser 8 parâmetros, ia ser outro número de parâmetros. Não é? Fala. Eu ia te perguntar justamente isso. 8 é 3 ao quadrado menos 1. Se você fizer para 2 por 2, dá 3 também. Vale a regra? N2 menos 1? Vale. Vale. Você pode estabelecer essa regra sozinho, né? Basta você... Bom, o que a gente fez aí?
A gente contou o número de parâmetros independentes que caracterizam uma matriz hermitiana de traço nulo em n dimensões. Dá para fazer essa conta e vai dar isso. Tá certo? Por exemplo, SU2, né? SU2, pelo que a gente está fazendo aqui, a gente vai usar a matriz 2 por 2. Né? Matriz 2 por 2 mais geral, ela é assim, né? Alfa, beta, na verdade alfa, menos alfa, né? Beta mais I gama, ou beta menos I gama, beta mais I gama, né? Matriz hermitiana de traço nulo, né? Essa matriz aqui você escreve assim, ó, alfa 1 menos 1 mais beta 1 mais gama né? Matriz de Pauli, certo? As matrizes de Pauli são uma base para as matrizes hermitianas de traço nulo bidimensionais. Igualzinho. Só que a gente não faz essa história que a gente fez aqui porque as razões físicas são outras, né? Só isso. Mas, se você tem um SU2, você vai ver o seguinte, a transformação de SU2 mais geral é caracterizada por 3 parâmetros reais, alfa, beta e gama. Transformação de SU3 mais geral por 8, e assim por diante. Tá certo? Então, vocês estão aptos a fazer isso para SUN, se vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Quando a gente pega lá o SU2 e consegue representar isso no SU3, pegando gama 1, lambda 1, 2, 3 aqui no Guilherme, sempre que eu tenho um grupo, SUN, eu consigo entender por N mais 1 para 5, seja qual for a dimensão, mantendo os tipos de blocos? Sempre lá? Você está falando desses bloquinhos de SU2, né? Por 3 também. A gente está vendo ali os... Por exemplo, como é uma matriz 4, que mantivesse sempre a estrutura de bloco dos 3 primeiros, e depois tudo zero na quarta linha e quarta coluna. Ou se eu pegasse matrizes 5 por 5, mantendo as últimas 2 colunas e 2 últimas linhas zeradas, mas mantendo o bloco 3 por 3, com essas 8 aqui. Eu sempre posso representar o SU3, por exemplo, com matrizes 4 por 4, 5 por 5. Não pode conseguir. Você tem algumas dimensões onde é permitido representar esse SU3. A gente vai vendo isso. Mas olhando assim, aparentemente parece. Tenta que você vai, às vezes você vai conseguir, às vezes não. Agora eu pesquei sua pergunta. Ele está perguntando se você mudar a dimensão das matrizes, né? Se você vai conseguir representar transformações de SU3, só que sua pergunta está adiantada, porque a gente ainda não falou no conceito de representação. Né? Você vai conseguir representar caras que têm um vínculo com essas matrizes de SU3 fazendo um procedimento parecido? A resposta é não. Não para qualquer dimensão. Para algumas dimensões sim, para outras não. Tá? A gente vai ver isso. Né? E olha só que interessante. Né? Então, a gente pegou o conjunto das matrizes hermitianas de traço nulo. E o conjunto de matrizes hermitianas de traço nulo nós mostramos que é um espaço vetorial e exibimos uma base, tá certo? Para as matrizes hermitianas de traço nulo. Tá? Então, imagina, né, agora que eu considere uma outra operação sobre esse espaço vetorial. Além da operação de soma, eu vou considerar uma outra operação, que é a operação de comutação.
dentro desse espaço vetorial. Essa operação de comutação ela tem umas características interessantes, né? Suponha que A e B sejam matrizes hermitianas de traço nulo. O comutador de A e B, tá certo? É uma matriz anti-hermitiana de traço nulo. Certo? Isso é zero porque o traço de AB igual ao traço de BA. Certo? Então, se eu colocar um comutador de duas matrizes hermitianas de traço nulo, o resultado é uma matriz anti-hermitiana de traço nulo. Tá certo? Vamos chamar de Y. Né? Comutador de A com B é Y. Né? Anti-hermitiano traço nulo. Certo? Mas toda e qualquer matriz anti-hermitiana de traço nulo pode ser escrita como I vezes uma matriz hermitiana de traço nulo. Certo? Isso aqui eu posso escrever como IX, onde X hermitiano de traço nulo. Então, eu posso usar esse fato, tá certo? Para me perguntar o que dá o comutador de duas quaisquer dessas matrizes base que a gente está considerando aí, tá certo? Das matrizes de Gell-Mann. Né? As matrizes de Gell-Mann são a base e elas são hermitianas de traço nulo. Então eu posso pensar, se eu pegar um lambda A, vou chamar de lambda A sobre 2, certo? Se fizer um comutador com lambda B sobre 2, o resultado disso daqui é I vezes uma matriz hermitiana de traço nulo. Mas toda e qualquer matriz hermitiana de traço nulo é uma combinação linear dos próprios lambdas, porque eles são uma base. Certo? Então, isso daqui vai ser uma combinação linear desses lambda A sobre 2. Aqui está o I. E aqui eu vou botar os coeficientes. Certo? Lambda A não, vou chamar de lambda C. Né? O coeficiente tem que ter um índice C, não é? Associado à combinação linear, né? Mas é claro que se eu pegar lambda 1 e lambda 2, fizer um computador dos dois, eu vou obter um resultado potencialmente diferente se eu fizer lambda 2 e lambda 8. Então, esse coeficiente tem que refletir, de alguma maneira, quais são as matrizes que eu estou utilizando no meu computador. Então, se for lambda 1 e lambda 2, aqui eu deveria ter um F12. Se for lambda 3 e lambda 8, aqui eu deveria ter um F38. Então, se é lambda A e lambda B, em geral, eu vou ter que ter um FAB. Tá certo? O C é para a gente fazer a soma. Isso simplesmente. Para dizer que é uma combinação linear. O A e o B são para caracterizar esses caras. E é claro que o FABC tem que ser igual a menos o FDAC, porque o comutador de lambda A com lambda B tem que ser menos o comutador de lambda B com lambda A. Tá certo? E se eu fizer lambda B com lambda A, eu tenho que obter menos o resultado que eu obtive antes.
Bom, se eu tiver uma estrutura como essa, né? Ou seja, eu tenho um espaço vetorial sobre os reais e mais um comutador, uma operação que é antissimétrica, distributiva em relação à adição e satisfaz a identidade Jacobi, a definição disso é uma álgebra de Lie. Espaço vetorial. Sobre os reais. Mais comutador satisfazendo antissimetria, bilinearidade. Bilinearidade quer dizer, se eu botar A mais B aqui, ó, alfa A mais beta B, isso dá alfa, comutador de A, não sei o que, mais beta, comutador de B, não sei o que. Né? Simetria, bilinearidade e identidade de Jacob. Identidade de Jacob é isso aqui, né? Espaço vetorial sobre os reais, mais comutador, satisfazendo essas três propriedades, né? Ou mais lei de composição, para ser mais genérico, né? Satisfazendo essas três propriedades, define o que eu chamo de uma álgebra de Lie. Certo? Então, o espaço vetorial das matrizes hermitianas de traço nulo é uma álgebra de Lie. As matrizes hermitianas 3×3 de traço nulo. Foi com as 3×3 que a gente está trabalhando. Tá certo? É uma álgebra de Lie. O X ali não tinha que ter dois x's também? É que eu estou falando de duas matrizes as mais genéricas possíveis, né? E o X é uma matriz mais genérica possível. Mas aqui especificamente eu estou colocando esses índices, eu estou falando de dois elementos específicos da base. Por isso que me interessa expressar isso nas constantes da combinação linear. Aqui não é tão importante assim. Aqui apenas é para dizer o seguinte: o comutador de duas matrizes hermitiano de traço nulo é hermitiano de traço nulo vezes um I. Só isso. Tá? Porque é claro que esse comutador, esse X, depende de A e depende de B. Se você quiser, assim, a rigor, você pode escrever X a B. Né? Não tem problema. Mas é excesso de preciosismo, dado o que eu quero dizer. Né? Então, essa é a definição de uma álgebra de Lie. Tá certo? E esses FABC, tá certo? Eles são caras a serem descobertos. Como que eu descubro esses caras? Gostaria de um palpite. Na mão. Isso mesmo. Sai calculando aí, cara. É um horror, mas, né? Qualquer um pode descobrir quem são os FABC, só ter paciência. Certo? Pega lambda 1, computa com lambda 2. Exprime o resultado que você encontrar em termos dos lambda A sobre 2. Pega lambda 2, computa com lambda 3. Se você tiver a paciência necessária para fazer isso, né, você vai encontrar todos os FABC. Eles estão ao seu alcance, ao alcance de qualquer um. Pergunta: os Fs que eu vou encontrar usando a base de Gell-Mann são diferentes dos F que eu encontraria usando a base X? Sim, são diferentes. Se eu mudar a base, eu mudo as constantes de estrutura.
Opa, falei o nome dos caras. Não era para falar. Né? Esses caras são chamados constantes de estrutura. Né? É claro que eles dependem da base. Né? É claro. Se eu usar x-alfa, x-beta, eu vou encontrar outra combinação linear, com coeficientes diferentes, pela mesma razão que eu tinha respondido ali. Né? Eu vou mudar a base, eu tenho que mudar os coeficientes. Né? Para manter a mesma matriz, eu tenho que mudar os coeficientes da combinação linear, ou as coordenadas, né? Mais especificamente. Tá? Então, como eu tenho pena de vocês, sou uma pessoa piedosa, eu não fiz a conta, mas alguém fez, ou eu acredito piamente na conta que esse alguém fez, eu vou passar o resultado para vocês. Quem são esses Fs? Érica, eu respondi na mão, mas há uma maneira de fazer mais elegantemente essa história. Isso o futuro dirá, certo? Esses Fs, eles são assim. O F1, 2, 3 é igual a 1. O F1, 4, 7 é igual a F1, 65 é igual a F2, 4, 6 é igual a F2, 5, 7 é igual a F3, 4, 5 é igual a F3, 7, meio é igual a meio. O F4, 5, 8 é igual a F6, 7, 8 é raiz de 3 sobre 2, certo? E o resto obedece a seguinte lei, tá? FABC é totalmente antissimétrico. E esses são os únicos casos diferentes de zero que você tem ali. Claro, se é totalmente antissimétrico, então F417 é igual a menos 1 meio. Tá certo? O F714 é igual a mais 1 meio. Então, daqui, se você sabe que o F147 é 1 meio, você também sabe quem é o F714, o F471, o F417, o F174. Você sabe 6 caras a partir dessa equação, com essa informação de que o FABC é totalmente antissimétrico. Porque sim. Por que ele é totalmente antissimétrico? Porque sim. Tem um jeito de deduzir isso. Tem um jeito de deduzir isso. Eles fazem perguntas incômodas, inapropriadas. Não, essa pergunta é totalmente apropriada. Você tem que aprender a distinguir quando eu estou brincando. Na verdade, em geral, esses Fs só são obrigados a ser antissimétricos nos 2 primeiros índices. O terceiro índice, em geral, não necessariamente deveria ser antissimétrico. Mas o que acontece é que você sempre pode escolher a base que você está trabalhando para que ele seja completamente antissimétrico em todos os índices. Isso é um teorema e sem prova. Certo? Então, sempre é possível, pelo menos para grupos de Lie chamados semicimples, né, você fazer uma escolha da base e terminar com os Fs completamente antissimétricos. Sempre é possível. Nesse caso, a gente já termina aqui, porque nós já fomos sacando e escolhendo a base de Gelman diretamente. A base de Gelman já te leva direto nessa situação. Você tem um conjunto de Fs que já satisfaz isso, naturalmente. Certo? Mas vamos supor que você não tenha calculado esse conjunto de Fs, é possível mostrar que você pode escolher sua base de uma forma adequada, sempre de modo que os Fs vão ser completamente antissimétricos, para determinados tipos de grupos, não para todos. Então, por que é uma resposta longa? Tem que ser um grupo específico e uma base específica para isso.
Para eles serem completamente antissimétricos, sim. Exatamente. O jeito deles serem antissimétricos nos dois primeiros índices da identidade jacobiana? Nos dois primeiros índices? Não, os dois primeiros índices é porque eles são definidos pelo comutador de dois caras. Mas a identidade jacobiana não dá nada. Não sei te dizer. Não sei te dizer. A identidade jacobi, ela vai ter uma implicação para esses Fs. Você vai ter uma identidade assim, FF mais FF igual a zero. Entende? Mas isso não vai implicar na antissimetria desses Fs. Isso vai implicar numa identidade que os Fs em si vão ter que satisfazer. Então, a identidade jacobiana é uma restrição sobre os Fs, se você quiser. Né? Mas não acredito que seja uma restrição tão estrita que implique que os Fs têm que ser completamente antissimétricos, não. Certo? Então, a gente tem aí a álgebra de Lie do SO3. Certo? Nós tínhamos o SO3 e agora temos a álgebra de Lie do SO3 completamente bem definida. Né? Mais coisas sobre essa álgebra de Lie, né? Sobre esses lambdas em particular, é que o traço do lambda B é 2 vezes delta B. Certo? De modo que se você dividir por 2 esse cara aqui, isso aqui fica 1 meio. Certo? Esse 1 meio que está aparecendo ali é característica da representação tridimensional. Se mais tarde eu tiver matrizes de SO3 de outras dimensões, teoricamente eu vou mudar esse fator 1 meio que está aparecendo ali. Então esse é um fator que é dependente da representação que a gente está considerando. Certo? Maravilha. Olha só. Pergunta número 1, né, no teste. Qual a relação entre o grupo, a lei de composição do grupo e a lei de composição e a lei de computação entre as matrizes, os geradores, vamos dizer assim. Certo? Quer dizer, essa base da álgebra de Lie recebe o nome de geradores, o seu grupo. Cada lambda desse é um gerador. Né? Qual a relação entre a lei de composição do seu grupo e as constantes de estrutura, ou as relações de comutação que os seus geradores obedecem uns com os outros? Né? Então, olha só. Se eu tiver uma matriz 3×3, ela é caracterizada por 8 parâmetros reais. A gente acabou de ver. Né? Se eu fizer o produto dessa matriz 3×3 com outra matriz 3×3 diferente, ela vai ser caracterizada por um outro conjunto de 8 parâmetros. Tá certo? E o resultado vai ser uma matriz 3×3 unitária, de determinante 1, caracterizada também por 8 parâmetros. Vamos chamar de φ, esses 8 parâmetros. φ1, φ2, φ3, φ4, assim por diante. Né? Só que cada φi desses, em princípio, tem que ser uma função desses 8 parâmetros que caracterizam esse e desses 8 parâmetros que caracterizam esse. Certo? Isso é implícito, né, no fato disso ser um grupo. Está claro isso, gente? Dado que isso é uma matriz de SO3, isso é uma matriz de SO3 e que o produto de duas matrizes de SO3 é uma matriz de SO3, então, se eu fizer o produto desses caras, o resultado é uma matriz de SO3 que é caracterizada por um conjunto de parâmetros
que depende desses parâmetros originais aí. Então, se eu der essa lei de composição, tá certo? Φ, se eu disser quem são os φAs em θ1 e θ2, o que eu disse é qual é a lei de composição do SU3, qual é a tabela de multiplicação do SU3. O que acontece se eu pegar duas transformações de SU3 e fizer um produto? Tá certo? Para responder essa pergunta, eu preciso saber quem é esse φ. Quem são esses 8 φs? Quem são esses 8 φs? Né? Vamos usar o que a gente sabe. Né? O R de θ1 é exponencial de θA lambda sobre 2. Né? θ1A. O R de θ2 é exponencial de I, θ2A, lambda A sobre 2. Agora você pode pegar as suas exponenciais e abrir. Né? 1 mais I θ1A lambda A sobre 2, mais I θ1A lambda A sobre 2 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais etc. Fazer a mesma coisa com o segundo cara, escrever tudo, compor e ver o que dá. Separar. Né? Aí nesse produto que você está vendo, você sabe que você tem que obter também, né, o resultado aqui tem que ser exponencial de I, Φ, A de θ1, θ2, lambda A sobre 2. O resultado tem que ser esse, porque isso aí é uma matriz do SU3. Então, usando aquela forma de Baker, Campbell, Hausdorff, você pode descobrir o que é isso aqui em qualquer ordem que você queira, em princípio. Né? Em primeira ordem, olha só o que dá. Né? Isso é um exercício que está aqui nas listas, nas notas de aula. Né? Em primeira ordem, isso aqui dá o seguinte: φA, θ1, θ2,